Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui no nosso canal mais uma sequência de vídeos falando sobre geometria. Dessa vez nós vamos falar sobre os ângulos, os seus elementos, as suas medidas, classificações, operações e tudo mais. Fique ligado aí que Math é massa. Vamos começar falando sobre a aplicação, onde a gente utiliza os ângulos. Na prática de esportes, por exemplo, nós estamos vendo aí um garoto aplicando um golpe de taekwondo e se ele tiver a angulação da perna e da coluna corretamente, ele pode ter uma maior eficiência nesse golpe. Nós também usamos bastante os ângulos nas construções civis. Nós temos aí uma foto do maravilhoso elevador Lacerda, o primeiro elevador público do Brasil. É isso aí, e nós estamos vendo um ângulozinho ali de 90 graus. O elevador Lacerda, para quem não conhece, ele liga a cidade baixa à cidade alta. E nós temos também aqui uma ginasta praticando um salto onde as pernas dela formam um ângulo de 180 graus. Não apenas nos esportes, na arte e na construção civil que os ângulos são utilizados. A aplicação deles é enorme e se nós ficássemos falando aqui, nós ficaríamos provavelmente o dia inteiro. Os ângulos e seus elementos. Como vocês podem ver, nós já temos a definição aí na tela. Primeiro, por que duas semirretas? Porque se vocês observarem aqui, o que vai importar no ângulo é a abertura e não o tamanho. Então, estes lados aqui, que a gente vai ver já já, eles podem ser segmentos de reta, ou seja, de comprimento limitado, ou eles podem ser semirretas, porque não é o tamanho que vai determinar o ângulo, e sim a sua abertura, que é esse movimento que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, a gente pode dizer que é a união de duas semirretas de mesma origem, com uma das regiões limitadas por ela. Como assim uma das regiões? Porque em um ângulo a gente pode delimitar a região interna, que é essa que eu estou aqui marcando em amarelo para vocês olharem, ou a região externa, que seria essa parte toda aqui de fora. Aí depende de como você esteja utilizando. Por exemplo, eu faço esta abertura. Aqui eu estou marcando este ângulo apenas, a região interna, essa amarela. Mas digamos que eu fizesse este giro neste sentido aqui, por exemplo. Eu teria um outro ângulo que seria delimitado por essa região azul. Então, um ângulo, ele sempre tem duas regiões, a região interna e a região externa. E como que a gente vai saber? Normalmente a gente vai saber pelos arcos. Por exemplo, se o arco estiver marcado na região interna, é óbvio que nós estamos medindo a abertura dessas semirretas na região interna. Se ele estiver delimitando a região externa, a gente vai medir a parte externa. Então, esses arcos, eles indicarão se a gente vai estar observando a região interna ou a externa. Agora, vamos para os elementos. Quais são os elementos de todo ângulo? Ele tem um vértice, que é o ponto de encontro destas semirretas, ou seja, é a origem. Então, na origem fica o vértice do ângulo, que a gente pode denotar com uma letra maiúscula. Vamos chamar de vértice O. Então, nós temos um vértice, vértice O. Nós temos os lados. Vamos chamar aqui, vamos pegar letras do nosso alfabeto, A e B. Então, nós temos OA é um lado e OB é o outro lado. Por que nós temos essa setinha em cima? Porque, como eu já falei para vocês, isso aqui é uma semirreta. Então, esse segmento aqui, ele é ilimitado. Ele quer dizer que ele tem a origem no ponto O e passa pelo A. Ele tem a origem no ponto O e passa pelo B. Bem, eu posso trocar essa ordem aqui de OA e OB? Não, você não pode, porque sempre parte da origem. Beleza? Então nós temos o vértice e os lados. Como é que a gente vai nomear ou indicar? A gente vai chamar esse ângulo de AOB ou
Nesse caso, BOA. Tanto faz aqui agora. Você pode pegar deste lado, A, O, B, ou você pode vir do B, B, O, A. Mas o fato é que o vértice ele sempre tem que ficar no meio e este chapeuzinho aqui, este acento circunflexo na nossa língua materna, quer dizer tônica fechada, todo mundo sabe disso, mas na linguagem matemática isso aqui vai indicar o vértice de um determinado ângulo. Vamos ver como é que vai ficar isso em um exemplo concreto, beleza? Escreva a indicação de cada ângulo e em seguida indique o vértice e os lados de cada um. Muitas pessoas perguntam, por que indicação, Beni? Indicação é o nome do ângulo, pessoal. Quando você vai indicar alguém para fazer algo, preciso de um professor de matemática para aulas particulares, me dê uma indicação. Como é que você indica? É dizendo o nome. Então a indicação é o nome do ângulo. Vamos aqui para a nossa letra A. Nós temos o ângulo BOA. Poderia ser AOB, tanto faz, mas eu só vou escrever uma indicação. E os lados? Quem são os lados? Vamos prestar atenção. Pode ser BO e AO? Não, tem que ser OB e OA, sempre partindo do vértice. E quem é o vértice? O vértice é o ponto O. Precisa colocar o chapeuzinho aqui? Não, porque se você está dizendo que aqui é o vértice, você não precisa de outra indicação, beleza? A gente só vai colocar o chapeuzinho de vértice quando nós estivermos nomeando os ângulos. Por exemplo, na letra B, eu vou chamar de SLT, SLT, o vértice é o L, e como vocês podem ver, olha, aqui nós temos delimitando a região, a gente está trabalhando com as regiões internas. Nós temos os lados, quem são os lados desse aqui? Nós temos o LS, sempre partindo do vértice, e nós temos o LT. E quem é o nosso vértice? O nosso vértice é o ponto L. Tranquilo? Vamos para a letra C. Vamos chamar esse ângulo de MEL. O vértice, vou até começar agora anotando logo o vértice. O vértice é o ponto E, como vocês podem ver, já está aqui no meio. E os lados são M, muito cuidado, e L, sempre partindo do vértice. Por último, vamos fazer a letra D. Nós temos o ângulo HGF. Então, o vértice é o G. Então, vamos logo anotar ele aqui. E os lados nós temos GH e GF. É isso aí. É assim que se nomeia e indicamos os elementos de um ângulo. Lembrando que o arco vai indicar para você se você vai estar delimitando a região interna ou a externa. Se vocês olharem aqui, esses aqui desse exercício estão sempre delimitando a região interna.